Bom, boa noite àqueles que chegarem, àqueles que vão assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde. Dando prosseguimento ao nosso estudo, à nossa reflexão de Obreiro da Vida Eterna, nós estamos fazendo exatamente na narrativa de André Luiz essa reflexão do chamado fogo purificador. E nós já fizemos citação dos clarões terríveis, daqueles explosões. Ele cita muita questão realmente desse choque atmosférico que abalava a escuridão daquela região densa. A falar de, além disso, né, não era bem um relâmpago daquelas que nós conhecemos na Terra, mas como fossem descargas elétricas bem direcionadas, bem coordenadas, né? E outra coisa que ele lembra também, nós já falamos sobre isso, que essas descargas, né, elas varavam, né, o chão denso, ele fala sobre isso, né, mas não de forma aleatória, né? Ali havia uma precisão nesses raios, nessas explosões, nessas descargas eletromagnéticas, né, sempre sob orientação técnica dos espíritos, evidentemente. E ele diz, observava-se ali tormenta de fogo que ia começar metódica e mecanicamente. Ele ficou com muito medo, ficou bastante angustiado, o Jerônimo teve que acalmá-lo, e ele até faz uma descrição de que muito distante da casa transitória de Fabiano, ele via, né, ele conseguia visualizar clarões daquelas fogueiras ateadas pelas faíscas elétricas na desolação região, ou seja, as faíscas também provocavam fogueiras, é o que ele está falando aqui. Todos os servidores em trânsito na casa transitória foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor que fazia exatamente a distribuição de cada setor dos serviços chegou a informar, né, de que a instituição como um todo, né, iria partir dentro de 4 horas, ia sair daquela região onde estava. E que nesse tempo, em circunstâncias como aquela, seria grande o número de infortunados a procurar-lhes as portas, ou seja, ele já deu uma advertência de que, à medida em que a casa transitória fosse deslocada, muitos seres que estavam nas regiões de penumbra iriam buscar para se refugiar. Mas não havia colaboradores em quantidade suficiente para o atendimento das tarefas naquele átrio, lá naquele pátio da casa transitória, quer dizer, não tinha espaço para todo mundo. Logo, o André Luiz descreve o estouro, rebombou, né, um trovão nas alturas, o fogo riscou em diversas direções, muito longe ainda, como a avisar-nos de sua aproximação gradual. André Luiz ele teve uma impressão de que aquelas descargas elétricas, elas não permaneciam na superfície, né? Elas penetravam no que ele chamava de substâncias sobre os nossos pés, porque ele escutava vozes, né, nas profundezas dos subsolos, onde eram alcançadas também as energias eletromagnéticas desses raios. E aí ele vai falando, o trabalho dos desintegradores elétricos evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Então, o trabalho ou a função desses desintegradores elétricos é para exatamente evitar esse aparecimento do que ele chama de tempestades magnéticas que surgem quando esses resíduos inferiores dos pensamentos, né, da mente humana, encarnado e desencarnado, elas se amontoam de forma excessiva. Então é preciso fazer exatamente essa higienização. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas desencadeadas sem rumo, o André Luiz ele faz uma confissão que estava com dificuldade para desincumbir as suas tarefas, suas obrigações de defesa da casa.
Desde o segundo estampido, atordoante, bastante confuso, ele ficou realmente mais confuso ainda, a casa transitória de Fabiano entrou numa fase que ele chama de anormal de trabalho. Servidores iam, servidores vinham acelerados, cogitava-se das derradeiras medidas com valioso aproveitamento dos minutos. Então, à medida em que ia ampliando-se esse fogo de realmente desintegração de energias pesadas, dos resíduos pesados das emissões mentais, a própria instituição, a casa transitória, aqueles ficavam num processo de um trabalho mais intensificado e mais rápido. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em várias direções, avisando aos peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. Então, quando passa o fogo purificador, muito, mas muito importante, toda essa cautela, sempre esse aviso aos chamados peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem dessa zona sob o regime de limpeza. Então, o fogo purificador, ele tem a função de fazer exatamente a limpeza magnética dos resíduos mentais criados por seres encarnados e desencarnados, vinculados ainda à vida terrena. E o fogo não tem nenhuma conotação punitiva, fica bem claro para nós, porque a gente pensa que quando passa esse fogo é um processo de vingança da espiritualidade para acalmar aqueles espíritos que estão verdadeiros demônios, né, seres que estão no mal. Não é, a função não é essa. A função do fogo purificador é exatamente para, em regime de limpeza, fazer a higienização das partículas ou matérias mentais que os seres humanos emitem para a atmosfera, saturando a atmosfera ou as chamadas, digamos assim, essas zonas ou essas frequências vibratórias do umbral, e isso congestiona trabalhos também de espíritos superiores, e consequentemente eles precisam fazer a higienização. Agora, isso traz consequência, porque são fogos, não é fogo igual ao nosso, não tem nada a ver com o fogo das leis materiais. São fogos, combustões, digamos assim, mas dentro das leis que obedecem às leis da chamada espiritualidade, ou mundo extrafísico. São leis diferentes. Se um físico for para lá analisar como é que acontece os raios administrados para fazer a higienização de uma região diferente da região da Terra, ou na psicosfera da Terra, ou no campo terreno, evidentemente não vai encontrar as mesmas características como substâncias, o fogo de lá com o fogo de cá. É apenas um termo que nós usamos, que é aquilo que se assemelha ao fogo que nós conhecemos na Terra. Mas a função é essa, é a limpeza, a higienização, e isso tem a mesma função na realidade, de alguma forma, porque esse fogo purificador, pegando árvores, ou pegando gravetos, ou pegando arbustos, ele queima. É para queimar mesmo, é para fazer a higienização. Existem florestas densas, né, chamadas regiões penumbrosas, onde muitos espíritos chamados nossos irmãos ainda no mal se escondem. Né? Eles se escondem em vários redutos, eles se escondem mesmo em muitos momentos. E vocês vão ver aqui que até o fogo ele acaba alcançando essas florestas perigosas, né, para, de alguma forma, até não com o objetivo de alcançar punitivamente, mas acaba alcançando esses espíritos que se escondem nessas florestas também, dessas regiões. 3/4 dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo. Lembrando outro detalhe importante, que a casa transitória, ela é móvel, ela é transitória, ela se movimenta, mas ela não se movimenta. Como é que ela se movimenta? Vamos dizer assim, como é que ela sai de uma região, de um campo magnético para outro campo magnético? Ela é induzida, ela é impulsionada por motores, isso mesmo, motores que dão força para esse processo de ascensão. Quando se fala movimento da casa transitória de Fabiano, ela ascende, ela sai de uma região muito baixa e vai para uma região mais alta, considerando essa questão de verticalização. Então, é esse movimento de verticalização. E para isso ela precisa de forças de motores que funcionam e que têm os responsáveis técnicos para fazerem funcionar esses motores para elevar exatamente a casa transitória.
ou organizavam acomodações aos necessitados que chegariam em bando. Justificava-se as medidas, porque ouvíamos ensurdecedor algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribumbos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energia revolventes no interior do solo que pisávamos. Então, o fogo purificador, ele penetra o subsolo, é como ele está falando, né? Essas energias revolventes no interior do solo em que pisávamos, ele penetrava e alcançava espíritos que estavam no subsolo. Subsolo, vamos dizer assim, em regiões abaixo da região de trevas em si. Estão regiões muito baixas mesmo. Ondas maciças de sofredores apavorados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada, expectante. Aproximamo-nos dela. Quando era possível, ouvíamos socorro, socorro, gritavam infelizes em grupos compactos. Outros ameaçavam-nos, fujam daqui, esses grupos mais ameaçadores, né? Atravessaremos a barreira que vocês procurem realmente se defender, que é aquela barreira horizontal. De qualquer modo, o abrigo nos pertence, entraremos aí à força. E ao mesmo tempo que eles ameaçavam, eles avançavam. E à medida em que eles avançavam, né, em massa sobre aquelas faixas eletrificadas, e é horizontal, ela não é igual um muro, né, ela é horizontalizada, eles recuavam apavorados, porque não aguenta, né, uma pancada eletromagnética de defesa da casa transitória, não tem como ele aguentar, são espíritos inferiores, vamos dizer assim, não tem luz para aguentar uma energia dela. E eles ficavam, ajudai-me por amor de Deus, suplicavam. Os menos atrevidos, recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador, todos com medo do fogo purificador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam um escuro círculo de trevas em torno de si. Então é uma característica que a espiritualidade superior tem em relação a quem faz promessa, se eles vão ou não cumprir a promessa. São exatamente esses halos que eles emitem, ou de escuridão ou de uma pouca luz. Quando você faz uma promessa que vai fazer uma coisa boa e você já irradia alguma coisa boa, você na sua aura já irradia algumas coisas, alguns fachos de luz, você está com sinceridade. Agora, quando você diz que quer fazer o bem, mas você não irradia essa luz, eles conseguem identificar com facilidade. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e o André Luiz identificou. O André Luiz não teve nenhuma dúvida quem era aquele que ele conseguiu chegar lá. Era exatamente aquele verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera, aquele que tinha chicote chicoteando os outros, estava lá pedindo socorro. Então esse verdugo postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou, tende piedade de mim, quer dizer, batia em todo mundo, não queria que ninguém saísse do pântano, realmente ficou sabendo do fogo purificador, foi pedir arrego lá, foi pedir perdão, até se ajoelhando, pedindo piedade para ele, né? E isso o André Luiz percebeu logo, porque o André Luiz ficou com raiva dele quando estava lá no pântano, né? As fogueiras ameaçam-me, dizia ele, penitencio-me, olha só, um verdugo daqueles, eu me penitencio, eu fui pecador, mas espero contar com o vosso auxílio para reabilitar-me, quer dizer, é uma promessa. Será que ele vai cumprir essa promessa? Aquele verdugo que dava chicotada em todo mundo para não sair do pântano? Estava ali pedindo arrego, perdão, para entrar na casa transitória e se deslocar, né? Ascender. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado. Mas, prevenido quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se cercava de verdadeiro manto de trevas. Então a senha para entrar é a luminosidade. Então a pessoa está com sinceridade, está com vontade de se transformar, ela já emite essa vontade, é uma energia diferente, uma energia luminosa. Ela entra, é a senha. Mas quando a pessoa faz a promessa, mas só de boca para fora, mas ainda com ódio, com revolta, ela não tem luz, não tem, ela mantém-se um manto de trevas. E, evidentemente, não tem acesso, não consegue ultrapassar essa fronteira de proteção. Luciana, que é aquela clarividente, ela acabou fazendo um exercício da clarividência naquele momento, né? E se aproximou desse espírito, fixou bem, fez um significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta, ó, como é horrível a atividade mental deste pobre irmão.
aquele ex-verdugo que estava dizendo que estava se penitenciando, que estava arrependido dos pecados dele, queria entrar lá, se abrigar lá, mas só da boca para fora. Ele está amedrontado, mas não está convertido, diz a Luciana na sua clarividência. Ele pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Então, Luciana, ela ia dizendo exatamente mais alguma coisa em relação ao que ela está visualizando, mas bastou, entretanto, um olhar de Jerônimo, olhou para ela assim, para que ela calasse, humilde, reintegrando-se ao trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas, raios fulgurantes eram metodicamente despejados no céu. Vi no detalhe, o Jerônimo, que é o chefe da expedição, ele percebeu que a Luciana, ela ia começar a fazer descrições que naquele momento eram inoportunos. Ela viu realmente o manto de treva daquele algoz que o André Luiz conhecia, porque o André Luiz ficou com raiva dele, né? E ela ia começar a entrar em muitos detalhes, mas ia baixar a vibração dela, né? As energias dela, e aquela energia humana mesmo, né? De vingança, inconsciente ou subconscientemente, acaba acontecendo. Então o Jerônimo, chefe da expedição, deu uma olhada, opa, para aí. Ela tomou logo aquilo como uma advertência. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Detalhe, fogueiras a nível de outras leis desconhecidas da Terra, mas fogueiras reais. Então, esses raios provocavam várias fogueiras em árvores, em algumas coisas, estavam sendo incendiadas, a verdade é essa. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Então, iam provocando fogo, fogo mesmo, né? Fogo nas coisas que estavam pela frente. Era preciso muita paciência para conter a multidão furiosa. Todo mundo queria fugir do incêndio, evidentemente. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz, trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento. Desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se agrupavam em ativo movimento de rebeldia. Contemplando, ou pelo menos eles estavam contemplando o alto e cantavam um hino de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação, cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados. O interessante é que tinham seres que estavam querendo sair dessa situação, formavam um grupo dando as mãos, inclusive nós vamos ver, eles davam as mãos para fortalecer essa união, cantando hinos de louvor para abafar, inclusive, o barulho daquela barulheira, a algaravia são barulhos dos rebeldes agitados que estavam querendo sair daquilo, mas também querendo impedir que alguns entrassem na casa transitória. Muitos deles se esforçavam por manter o pensamento alheio às censuras dos maus. Fugindo das emissões dos laços magnéticos dos partidários da dominação dos verdugos, ignoravam os xingamentos que lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam um agrupamento de uma beleza singular. Eram sublimes quadros de paraísos no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentassem a força para a libertação, no minuto supremo da batalha, em que mantinham talvez desde muito antes. Eram seres que estavam sofrendo nas trevas, mas que de alguma forma entraram em comunicação dentro de si, em grupo, para buscarem essa libertação, e formaram um grupo realmente coeso, cantando hinos, né? Hinos de louvor a Deus, hino que eles conheciam a maneira deles, para fortalecer e eles saírem do situação do jugo das trevas para poderem ter essa credencial, essa senha de entrarem na casa transitória com um pouquinho de luz, pelo menos. E o André Luiz viu que ele, com as mãos entrelaçadas, permutando essas energias, né, formava um quadro muito bonito de união entre eles, embora eles eram seres das trevas, estavam sofrendo. Eles estavam lá em sofrimento, né? Aí esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam sobrepondo-se aos desvairados ajuntamentos. Emolduravam-lhes à fronte belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme.
Enquanto os tipos de semblantes sinistros lhes dirigiam insultos, elas cantavam hossanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam o júbilo dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os alvoroços dos espectadores perversos. Então, ele está mostrando que esse grupo queriam, se lembra aqueles grupos que queriam sair, pediam perdão, levavam chicotada e fugiam com medo? Muitos desses grupos formaram um grupo de união através do que eles acreditavam como fé, mas eles criaram uma luz, uma aura, né? Embora uniforme entre eles, do grupo, porque eles começaram a cantar esse louvor, começaram a pensar em Jesus com sinceridade. Eles queriam sair das trevas mesmo. Utilizaram esse momento do fogo purificador, se uniram e formaram um grupo forte, até se levitaram, conseguiram sair do jugo das trevas em que eles estavam. Então, mesmo estando nas trevas, conseguiram formar um pouco de luz e foram acolhidos na casa transitória. Isso é muito interessante também colocar da importância desse fogo purificador, que deu num grupo, né, em termos coletivos, um processo de uma autoconsciência coletiva, digamos assim, se eu posso usar esse termo, né? Opa, nós temos o Cristo, nós temos Deus, vamos louvar, e conseguiram sair dessa escravidão das trevas naquele momento. Entretanto, para alcançarem o pátio, esse grupo, né, da instituição, eram compelidas à quebra das correntes de energias magnéticas recíprocas. Mantendo-se de mãos separadas, os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo após os primeiros passos na região interna da casa. Então, eles fizeram um esforço muito grande, de mãos, cantando hosanas, como ele diz, né? Criaram um pouco de luz coletiva entre eles, né? Bem uniformemente. E quando eles chegaram dentro do quintal, dentro do pátio, dentro do átrio, que é a palavra que ele usa, né? Da casa transitória, eles já começaram a se distanciar, largaram as mãos e tal, e voltou a fraqueza, que eles estavam nas trevas, né? Formaram um grupo para sair das trevas. Quando chegaram na casa, eles gastaram muita energia, foi o que ele está dizendo, né? E ao se desvencilharem-se involuntariamente um dos outros, eles tombavam enfraquecidos após um prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna já da casa transitória. Então eles lutaram muito para sair da condição em que eles estavam, nas trevas, nesse momento. Até por isso o fogo purificador ajuda a tirar pessoas das trevas pelo próprio esforço, no caso coletivo. Semelhavam-se assim as árvores esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizeram afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz, ainda iniciante, André Luiz estava angustiado com essa observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros, macas em grande número promoviam socorro a esses espíritos que formaram até essa aura bonita e tal, mas chegaram ali, já estavam muito cansados, precisavam de macas e tal, e serem encarregados. Mas olha como é que é interessante, eles conseguiram volitar. Eles criaram uma força coletiva tão intensa que eles conseguiram volitar, criaram auras, né? E conseguiram adentrar. Foi a senha para eles entrarem na casa de socorro da transitória, para inclusive se resguardar daqueles incêndios do fogo purificador. E quando chegaram lá, evidentemente, totalmente enfraquecidos, porque eles já estavam muito tempo nas trevas, né? E foram atendidos por esses enfermeiros. Pequenos e admiráveis grupos de entidades transformadas interiormente pelo doloroso banho de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. Então, mais grupos de pessoas intimamente transformadas, mas por terem chorado muito, mas é um choro verdadeiro, que eles chamam de pranto santificador, chegavam de todos os lados. Então, aqueles arrependidos verdadeiramente choravam muito. É um choro verdadeiro, não é um choro de desespero, é um choro de aflição, e seria exatamente um choro santificador, é um pranto santificador, porque é uma aflição do qual você está arrependido, a partir daí passa pela expiação para a reparação. Esse é um processo de um movimento psicológico natural em todos os seres. E as hordas ferozes e irônicas, aquele grupo ainda maldoso, né, rodeada de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias, com injúrias contundentes. Então tem um grupo que se esforça e consegue adentrar, e tem um grupo que se revolta. Essas turbas compactas, né, que blasfemavam, injuriavam e até feriam, como ele diz aqui, a audição deles.
Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas, ajoelhadas, tocavam-nos o coração fraterno com os seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado por causa da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Então, os seres sofrendo, amargurados, se queixando, mas o André Luiz tem os seus limites para beneficiar, até por causa das condições mentais em que esses espíritos ainda mantinham, né? E que essas mesmas condições mentais impunham-lhes esse sofrimento reparador, porque eles mesmos buscaram esse tipo de comportamento no campo da mente, pensamento, sentimento e vontade o tempo todo, leva a essas condições, né, de sofrimento reparador. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa. 4 horas era o tempo que eles tinham para acolherem esses seres, colocarem dentro da instituição e deslocarem com a instituição, motorizado, com a força, etc., para poder elevar a instituição onde o fogo estava fazendo a purificação. A instituição não podia ficar ali porque muitos que estavam ali albergados poderiam ser alcançados, não só pelos ribombos, né, pelas explosões, mas também pelas faíscas. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogos desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sobre os nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto, que na realidade também foi um terremoto de Messina, lá na Itália. Isso aconteceu em 1908, para quem quiser no Google vai ver o que foi realmente esse terremoto, esse maremoto lá em Messina, lá na Itália, em 1908. Um caos absoluto, um caos total, né? Prédios caídos, águas invadidas, os rios levantados, um caos absoluto, né? Um inferno na terra lá na Itália, em 1908. Então ele faz essa comparação, né? Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei a velha descrição do maremoto de Messina. Ele fala a descrição, mas hoje existem fotos, né? Hoje, com a internet, a gente vê fotos do que aconteceu na época lá. Em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num poderoso e sincrônico arrasamento. Maremoto, terremoto, casas caindo, céu nublado, você não sabia para onde ir. Isso na vida real que aconteceu no terremoto ou maremoto de Messina em 1908. Quer dizer, é um caos absoluto. E é isso que ele está fazendo uma comparação. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com franqueza de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior, que ele estava de fora. O André Luiz, nesse momento, estava fora da instituição. Tal a impressão desagradável que me sentia possuído. Raios inflamados do firmamento caíam e caíam sempre, em meio de formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente a um toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado, disse André Luiz. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva, que estava fazendo a defesa, com aqueles aparelhos de emissão de raios horizontais de espessura de 5 metros. Então, aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamos-nos apressadamente. Remoinhos de chamas surgiam próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor. Tínhamos, perante os olhos, perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas, porque também nessas regiões existem animais, vamos dizer assim, seres, né, monstruosos, não só seres humanos, mas seres também animalizados. E ele vai falar exatamente, né, monstros que saíam, desalojavam-se, feras que desalojavam-se, né, dessas furnas desconhecidas,
dessas florestas que estavam sendo incendiadas com o fogo purificador. Atravessamos o pórtico do asilo, da casa transitória, seguido de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora um ruído leve dos motores da instituição, né? Então, como fosse um avião, alguma coisa que vai levitar, né? Esses motores foram ligados, né? Então ele começou a ouvir os motores ligados para que a casa transitória saísse daquela região. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflita inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto, se aqueles seres invadissem a casa transitória? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, que ele chama, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferiu o voo imediatamente? Estava com medo já. E estava com medo achando que essas faíscas chamejantes, que ele chama, né, na visão dele, poderia estar colocando em risco a própria organização, poderia ser alcançada por uma dessas faíscas de fogo, né? Então ele ficou, por que a gente não voa lá? Por que não vai embora lá mais? Ele tem um comando, tem a Zenobia que comanda tudo aquilo, inclusive esse momento de deslocamento. Ele já tinha ouvido o motor, né, funcionando, já estava quase na hora, que iam ficar mais 4 horas, né, tinha passado 4 horas, eles iam embora, pelo menos sair daquela região. Era forçoso considerar que dentro do asilo, ele chama de asilo, que é a casa transitória, reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Claro, uma hora dessa, você não pode ficar trabalhando num ritmo normal, um ritmo acelerado mesmo. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores cansados, extenuados, sofridos, exaustos, exauridos. E serena, como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, Zenóbia controlava a situação, ultimando as providências para o deslocamento. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Ninguém mais entra no asilo. Agora, logo após, a orientadora chamou-nos uma vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, para sair daquela região onde estava havendo o fogo purificador sendo trabalhado na purificação atmosférica, para o deslocamento de toda aquela instituição, ela esclarece, né, que não necessitava apenas das forças elétricas baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, elétricas por causa do motor elétrico, vamos dizer assim, tá? Então, a eletricidade que dava força a esses motores para levitar, para levar para outras esferas, outras dimensões ou outro campo magnético, toda a instituição. Então, ela explica, não necessitava só dessas forças elétricas, mas também das nossas emissões magnéticos mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial de subida. Então, para essa instituição subir, saindo daquela região, o que era preciso, além do motor elétrico, que já estavam funcionando, da oração, ou seja, dessas emissões magnéticos mentais através da oração para reforçar o impulso de subida. É importante dizer isso porque nós muitas vezes não damos muita importância, ou damos pouca importância, ou as preces nossas elas não são autonômicas, elas são automáticas, ou seja, quando você faz uma prece não por autonomia, mas por automação, essa prece ela tem pouco sentido, porque ela talvez não vai emitir esse magnetismo forte da mente, porque a prece ou o próprio pensamento é um potencial que temos de emitir energias eletromagnéticas. Todo pensamento é emissão de energia eletromagnética. Então tem um potencial muito grande a nossa prece quando eu faço essa prece espontaneamente, não mecanicamente, faço com consciência de que é muito importante usar essa força eletromagnética do pensamento, pela oração. E isso ela está explicando, que a força das emissões magnéticas mentais atuariam como um reforço aos motores elétricos que elevariam a casa transitória para sair daquele campo que estava sendo higienizado, né, com o fogo purificador, bem orquestrado, bem planejado,
por espíritos especialistas que trabalham exatamente nessa área de fazer higienização das partículas, né, deletéria das mentes humanas de encarnado e desencarnado, que saturam demasiadamente determinados campos magnéticos que precisam ser limpos periodicamente. Zenóbia fora breve, dadas as circunstâncias do momento. Então ela foi muito rápida. Mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece. Com exceção dos companheiros que se achavam ainda em serviço de assistência imediata aos recolhidos de última hora, e de quantos se conservavam de sentinela junto à maquinaria elétrica que vai funcionar, ou já estava funcionando para elevar a casa transitória, funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos um lindo volume, reconheci imediatamente que se tratava da Bíblia, já conhecida dele de tantos anos. Abrindo a Bíblia atenciosa, Zenóbia começou a ler o Salmo 104 em voz alta. Isso está descrito aqui, nós não vamos ler, mas é o Salmo 104. E ela vai narrando cada passagem do Salmo 104 para preparar para a formação da emissão de energias mentais pela oração, para fortalecer esses motores elétricos que fariam a ascensão da casa transitória. A leitura do Salmo ia em meio, quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. Então, à medida que ela ia pronunciando o Salmo, começou a fortalecer realmente aqueles motores elétricos que faziam também esse movimento de impulso para o alto da casa transitória. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia um misterioso foco resplandecente. Contagiado pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de abundante claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocava vagarosamente de início, punha-se agora em movimento mais rápido. Não pude examinar particularidade do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante compeliam-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiencial. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo, 1 hora, eles ficaram se preparando, aquele período das 6 às 10 horas da noite, vamos dizer assim, ficaram 4 horas preparando para receber aqueles que tinham a senha da pouca luminosidade e arrependimento verdadeiro para poder receber o socorro. Os demais não, ficaram lá, né, sob os impactos das faíscas, dos ribombos e etc, depuração mesmo. Decorrido então quase 1 hora de voo, alcançamos uma região clara e brilhante. Então saí daquela escuridão e agora já estamos numa região mais clara, mais brilhante, já maravilha, né? O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemos-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, olhamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Então, distante, né, não deve ser uma velocidade supersônica, uma velocidade razoável na elevação, eles iam exatamente, eu digo a palavra, pode ser contemplando, né, essas coloridas auréolas dos fogos devoradores lá, aqueles incêndios que estavam ocorrendo naquelas regiões escuras. Grupos diversos puseram-se em palestras e observações, observando também. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do nosso trabalho sobre os nossos olhos. Exclamei: se os homens encarnados
entendesse a beleza suprema da vida, se os homens encarnados, aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Então, nessa tríade, que nós devemos valorizar o tempo, a nossa existência e o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou: sim, André. Todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens na Terra permanece também repleto de mistérios e encantamentos. Quer dizer, quem é que negaria a certeza de que na Terra tem coisas maravilhosamente encantadoras? Na Terra tem coisas maravilhosas. Aqui nós temos realmente e certos mistérios da vida terrena que nós ainda não devassamos. Existem vidas, né, em vários, por exemplo, nas regiões subaquáticas dos mares, das águas mais profundas, existe vida que nós desconhecemos. E quais os efeitos dessas vidas das águas profundas, dos mares do nosso planeta, que nós ainda não conhecemos, pode influenciar em nosso biológico, a nossa vida na Terra. Mas, de qualquer maneira, a vida é repleta desses mistérios e de encantamento na Terra. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e de seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso, as leis da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo elétrico, a energia dos elementos químicos no campo físico, das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade, como um aprendiz extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Então eles saíram por um período do impacto, dos efeitos desse fogo purificador, depois que passou o fogo depurador e purificador, né? E higienizado aquele ambiente, eles voltam, embora higienizado, mas ainda uma região profundamente escura, substâncias densas ainda, embora menos pesada e menos escura, mas é uma região pesada. É lá que fica a casa transitória, trabalha exatamente com quase os recém-desencarnados, é o trabalho que se faz, esse é um ciclo, o ciclo permanente, acontece isso. Dentro em pouco, podemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Então, entre sair na volição da casa e retornar, 3 horas e 35 minutos, 3 horas e meia. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual o Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra. Então, vejam, tudo isso eles passaram no interregno de alguns dias, poucos dias, né? Toda essa experiência no pântano, naquelas regiões abissais, a questão do fogo purificador, essas lições que ele recebeu do padre, né, o extraordinário padre Hipólito, realmente muito inteligente, com certeza absoluta, passou informações para o André Luiz extraordinárias em relação das frequências, né,
E o próprio Jerônimo, essas maravilhosas aulas, quantas leis, quantas coisas se aprendeu em um tempo tão curto. A própria Zenóbia, né, com menos de 4 horas, conseguiu fazer com que, a partir de Luciana, se penetrasse, né, nos recônditos mais profundos da consciência de Domênico, e ele pudesse fazer revisões dos erros cometidos na igreja e pudesse se arrepender para se programar para reencarnar. Isso aconteceu com Gotuso também. Quer dizer, em pouco tempo, em muito pouco tempo, muitas coisas aconteceram. A gente leu isso nesse capítulo. E mostrando as maravilhas, né, das coisas divinas, das coisas de Deus, seja das coisas terrenas, dos encantos maravilhosos do micro ao macrocosmo, como também essa vida em leis que estão longe das leis físicas, né? Essas leis que dominam a chamada região do qual estaremos mais cedo ou mais tarde quando nós desencarnarmos, que são as leis de frequência diferente das frequências materiais. E esses irmãos, então, depois de toda essa experiência, estavam vindo para a Terra, já saíram de nosso lar com esse objetivo, e exatamente para trabalharem tanto na observação, no aprendizado, na colaboração, da libertação de 5 pessoas, né, que iriam desencarnar, e eles iam acompanhar o processo de desencarnação, que, segundo André Luiz, a desencarnação é um fenômeno simples, não é um fenômeno muito complexo, né? É uma operação até simples. A complexidade está na reencarnação, é muito mais complexo. Mas o processo da desencarnação, e nós vamos analisar até o final da obra, nós vamos ver como é que é o processo da desencarnação, como é que eles trabalharam as 5 desencarnações, como é que isso é feito, né? Bom, essa é a proposta do livro. O livro, para mim, ele é fantástico, é maravilhoso, traz coisas que eu até não lembrava mais. Alguns detalhes, realmente, em relação a essa volição da casa transitória, eu não me recordava que ela levitava-se e por um período de 3 horas e meia que ela saiu daquela região densa, volta para a região menos densa agora, um pouco mais clara, mas ainda uma região de muito sofrimento, né? E é assim, a vida é assim, a vida é maravilhosa porque é assim, e sem fantasias. Não adianta pensar que estamos reencarnados para viver as fantasias, as facilidades e não passar por nenhum tipo de experiência. Olha só, nós, quando nos coloquemos no lugar deles, que coisa extraordinária você poder, nessas regiões mesmo escuras, pesadas, fedidas, mas você ter as suas experiências, até mesmo comuns. O ser humano, como André Luiz, ficou com raiva daquele algoz, né, e de outros também, queria encarar. É assim, nós somos seres humanos, nós vamos crescendo aos poucos, nós vamos aprendendo com o erro, vamos aprendendo com o acerto, e aos poucos nós vamos crescendo. É só tirar as ilusões de que nós morremos, as coisas como num passe de mágica, tudo muda na nossa vida. Não muda, não muda. Vamos estar no mundo espiritual conforme está a nossa consciência agora. Agora, muita coisa eu posso esconder dos outros enquanto encarnado. Quando eu desencarno é mais difícil, eu não consigo esconder. Porque eu vou mergulhar mais profundamente no meu estado de consciência. Vou ficar cara a cara com a minha consciência. Aí é mais difícil lá nós escamotearmos aquilo que nós verdadeiramente somos e estamos naquele momento. Aqui na Terra é até fácil. Né? Pessoas desonestas conseguem enganar os outros sorrindo e tal e passando os outros para trás. Lá não se consegue. Impossível. Porque lá dá para se visualizar essa aura, né? Essas senhas maravilhosas de quem é ou quem não é realmente pessoa já com um esforço continuado de transformação. Isso é maravilhoso para nós. Mas Deus não pune, não. Isso nada é punição, isso tudo é um processo de aprendizado. Sofre muito aqueles que permanecem na rebeldia, muito. Imagino como eles sofreram e ainda sofrem nessas presenças dessas depurações, mas isso é a escolha deles também. Né? Se eles quisessem escolher o bem como aquele grupo, que estavam sofrendo muito, mas criaram um grupo, vamos dar as mãos, vamos louvar a Deus, louvaram, entraram e foram libertos. Agora, quando eles retornam, já trataram, agora num ambiente muito mais limpo e certamente muito mais facilmente resgatados para encaminhar para os colônios espirituais e sair das trevas. Esse é o trabalho nosso. Se nós evoluímos, estar com as mãos estendidas para aqueles que estão atrás. Né? Esse é o trabalho para sempre, né? Sempre ajudando os que estão na retaguarda. Não ficar só pensando na gente, pensar naqueles que estão lá atrás. Isso é fundamental. É assim que nós precisamos aprender aqui na Terra. Ser menos egoísta, ser mais solidários. Né? Até sábado que vem, nós vamos entrar então no Novos Amigos. Ele vai realmente falar coisa maravilhosa em relação a essa nova experiência que ele vai ter, né? Várias lições desse grande gênio que é o Jerônimo com ele, o próprio Hipólito também, a Luciana, são figuras fantásticas vamos chamar nessa história, nessa narrativa de André Luiz em Obreiro da Vida Eterna, tá? Então até sábado. Obrigado, Lazarinho, obrigado, Eleusa, obrigado a todos que nos deram a oportunidade de poder falar na presença, aqueles que puderam ouvir, né?
e que Jesus abençoe cada um de nós. Oremos bastante, vejam a força da oração, vejam como é importante orar, não orar automaticamente não, orar por consciência, né? Orar criando força eletromagnética por autonomia. Eu tenho autonomia de potencializar o meu pensamento, eu tenho poder vem de Deus, né? Um poder é uma força, que é uma força endoevolutiva, ela vem de fora, mas eu preciso desenvolver um outro poder, que é a força autoevolutiva. Então, eu me autoevoluindo com a força endoevolutiva, que é a lei da evolução, na junção nós crescemos muito para Deus. Boa noite para todos.